Um bom dia para você, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, com muita saúde e paz. Louvado seja Deus. O Senhor me despertou essa manhã cedo com uma palavra no meu coração para me entregar para você. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta nesse momento. Se você quiser acompanhar, pegue aí a sua Bíblia e abra no livro de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 46. Apenas vou ler esse versículo. Vou me deter a esta palavra aqui, em que o Senhor colocou no meu coração para me entregar para você. Veja bem. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Estava sentado à beira do caminho. Bartimeu estava assentado à beira do caminho. Agora eu quero... Não vamos fazer corte aqui. Eu nem trouxe minha água, a garganta não está ajudando, mas vai ajudar. Olha só, preste atenção. Bartimeu estava assentado à beira do caminho. Ele estava no lugar certo e na hora certa. Tudo depende primeiramente de onde eu estou. Onde eu estou, aonde você está. Olha só, ele estava assentado. Esse assentado remete a um pensamento descansando, despreocupado. Ele estava assentado à beira do caminho, tá? O Senhor quer que você se tranquilize, se sente. Esse se sente é descanse, tá? Despreocupe se você está no lugar certo. Bartimeu estava no lugar certo. E onde é o lugar certo? É aquele lugar em que Deus nos coloca. E às vezes Deus não nos coloca no melhor lugar. Eu estou num lugar que eu não queria estar. Eu estou num lugar difícil. Eu estou num lugar que eu já queria ter saído daqui há muito tempo. Sabe? Bartimeu saiu dali. Mas até o milagre ele tinha que permanecer ali sentado à beira do caminho. Ele estava no lugar certo e na hora certa. E toda a sua situação era adversa, tudo em sua volta era contrário. Você sabe que até quando ele pediu a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, muitos eram contrário ao que ele estava falando naquele momento. Mas o Bartimeu, ele estava no lugar certo e na hora certa e ele estava impossibilitado de ver Jesus. Ele não via Jesus. Ele estava vendo Jesus apenas por fé. Ele acreditava que Jesus poderia vê-lo, que Jesus poderia ouvi-lo e que Jesus poderia curá-lo. Mas ele estava naquele lugar em que ele não queria estar. Você percebe que na hora que Jesus cura Bartimeu, ele segue Jesus, ou seja, ele não permanece naquele lugar, mas ele estava no lugar certo e na hora certa. Isso remete a você pensar que a obediência, mesmo você estando em lugar desagradável, como era o caso do Bartimeu, a obediência traz resultados positivos e traz milagres para a sua vida. O Bartimeu estava ali, assentado à beira do caminho. Assentado, ele precisava esperar. Ele esperou Jesus passar por aquele lugar. Ele estava em um lugar estratégico. Deus colocou você em um lugar estratégico, mas você não sabe. Aquele povo que foi para a terra prometida, eles estavam em um lugar estratégico, onde? Deserto. Eles estavam no deserto, a Bíblia diz que Deus guiou eles por aquele caminho, porque se guiassem por outro caminho, a Bíblia diz que eles iam ver uma guerra que voltariam para trás, voltariam correndo. Mesmo Moisés os guiando, Deus estando com eles, eles voltariam correndo e ninguém ia pará-los.
Está escrito na Bíblia, Deus os guiou por aquele caminho mais distante, porque se guiasse por outro caminho, eles voltariam para trás vendo a guerra. Você está em um lugar estratégico, é o lugar que você tinha que estar. Você está no lugar certo, na hora certa, mas você não está agradando desse lugar. Deus sabe disso. E quando eu falo lugar, às vezes não é o lugar físico, às vezes é a situação, é o momento que está acontecendo, e às vezes é o lugar físico também. Mas veja bem, o que estava acontecendo aqui? Ele estava sentado. Esse assentado ali era questão de espera, de descanso. Então o que Deus diz para você nesse momento é: descanse, aguarde e espere. Se tranquilize, porque você está no lugar certo e na hora certa. Mesmo que tudo em sua volta diga que não, mas aqui está um redemoinho, mas aqui está um vento, aqui está um problema, tem isso, tem aquilo outro, sabe? E aquele, o Bartimeu, ele estava enfrentando momentos difíceis. Você não tem ideia do que Bartimeu enfrentava. A não ser que alguém que esteja me ouvindo aqui, me vendo nesse momento, né, já tenha passado por essa situação de rua, de ficar ali esmolando, ou seja, pedindo esmolas a um e a outro que passa. Então vai ver o quanto é difícil e humilhante aquela situação. Talvez você se encontre em um momento difícil, momento humilhante, momento constrangedor, momento em que faz você ficar para baixo, triste, cabisbaixo por causa da situação, e você não entende que Deus está no controle de tudo, sabe? Ali parecia mais um dia normal na vida de Bartimeu, mas não era. Quando chega o dia do seu milagre, parece até um dia normal e comum, mas não é. Bartimeu estava no lugar certo, na hora certa, esperou o tempo certo. Jesus tinha marcado o encontro com ele ali para entregar o seu milagre. O Senhor marcou o encontro com você para entregar o seu milagre. Agora, tudo depende do tempo e da hora. O rei Salomão escreveu sobre isso, Eclesiastes 3, ele diz o seguinte, que tudo tem um tempo determinado. Então, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Por que você não está ainda na terra das promessas? Por que você não alcançou esse milagre ainda? O que está acontecendo? E aí você começa a se policiar. Eu estou com um problema. O problema está em mim, o problema está ali, o problema está em A, está em B, em C. Não, peraí. O problema pode estar no mundo todo, mas Deus está resolvendo os problemas para entregar a sua vitória. O que você precisa é descansar, sabe? É aguardar a hora e o momento. Então era aquele o dia do Bartimeu. Chegou o dia do Bartimeu e ele estava ali, parecia um dia bem comum, quando ele escuta, a Bíblia diz, um tropel de uma multidão, ou seja, muitos passos, muitas pessoas ali, tocando os pés no chão e fazendo um barulho imenso. Pessoas falando, pessoas clamando ao Senhor. Ele escuta aquele barulho imenso e nesse momento ele crê, está chegando a minha bênção, e ele começa a gritar. Ele não saiu do lugar, sabe? Ele já viu aquela palavra que diz o seguinte, Deuteronômio 28, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, ou seja, as bênçãos vão te alcançar. Ele não saiu do seu lugar, ele ficou clamando no seu lugar, ele não saiu dali. Às vezes temos uns pensamentos que se nós estivéssemos em lugar X, A, B, C, ou se nós fizéssemos isso ou aquilo outro, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, nós se daríamos bem, a bênção chegaria mais rápido. Não é isso. Nós apressaríamos o Senhor. Como vamos conseguir apressar o Senhor? Foi isso que Marta e Maria tentou, mandando aquele recado para Jesus. E ela usa um argumento assim para que Jesus se apresse. Aquele a quem amas está doente, está enfermo. Era o Lázaro, para que ele se apressasse.
E olha só, ele não se apressou. Ele chegou no tempo dele. Nada do que eu faço ou você faça vai, presta atenção, adiantar Deus ou atrasar Deus. Tem pessoas que dizem, você está atrasando sua bênção. Você pode apressar a sua bênção. Você está atrasando a sua bênção. Quando eu digo isso, eu digo que Deus é limitado, que você é quem controla as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são controladas por Ele mesmo, sabe? Um soldado não pode ser condecorado até ele estar pronto para ser condecorado. Entenda? E quando é que ele vai estar pronto? O superior sabe quando ele estará pronto. Ele está de olho nele, o superior sabe. Entenda? Quando chegar o tempo certo e a hora certa, o milagre acontecerá. Não passará um minuto a mais. Você não vai conseguir atrasar nada, nem adiantar. Porque Deus não é manipulado. Mas Ele cuida de você e prepara você, sabe a hora. Sabe? É bem interessante quando você escuta uma pregação que diz: Deus marcou hora, marcou o tempo e marcou o dia com você. Tá? Então, se Ele marcou, depois como é que você vai atrasar isso? Quando Ele marca o tempo, Ele leva você para o lugar certo. Eu me lembrei de um filme aqui agora, não sei se você já assistiu. Esse filme é chamado Todo-Poderoso. Ele é aquele ator, Jim Kelly, se não estou enganado aqui o nome, estou falando errado, perdoe-me. Aquele ator e aquele filme, ele é meio que comédia e ele tem um ensinamento. E o Senhor naquele filme marca um horário com ele, sabe? Com esse rapaz que está ali desafiando o Senhor. O Senhor marca um encontro com ele e é no dia 7 às 7. Dia 7 às 7. E exatamente no dia 7 às 7. E uma coisa interessante, esse rapaz, ele está fazendo tudo errado. Mas no dia 7 às 7, ele se encontra com o Senhor. O Senhor marcou com ele, entenda. Ele não conseguiu atrasar nem adiantar nada. O Senhor é o Senhor do tempo, da hora. Ele te conhece, sabe? Ele já sabia de todos os seus defeitos, os seus erros, onde você ia tropeçar, onde ia cair, onde ia ficar sem força, onde ia chorar, onde ia sorrir, onde ia precisar da boa mão de Deus para te ajudar muito. Ele sabia tudo. Deus não falou nada para você. Puxa, por que eu falei isso para ele? Por que eu falei isso para ela? Deus não é assim como os homens. Ele conhece o futuro. Ele falou para Davi que ele seria rei e ele foi. Ele fez as marmeladas dele, mas foi. Cometeu muitos erros antes de chegar no trono. Erros. Saiu fora do caminho, se tornou amigo dos filisteus, inimigo de Israel. Davi pintou o certo e desenhou o 8, mas na hora certa ele estava lá para ser ungido rei de Israel, porque Deus o conduziu, sabe? Trouxe ele. Nós poderíamos dizer que, vamos dizer, se fosse aqui no nosso linguajar, ele estava desviado. Eita, que eu não estou conseguindo ver aqui a hora, peraí, senão acaba. Está acabando. Mas ele estava no momento certo e na hora certa. E nada impediu. Deus prepara você, Deus cuida de você. Uma breve oração, que o tempo aqui está acabando. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, dá tranquilidade à mente dele e à mente dela, Senhor, para que saibam que o Senhor está no controle de tudo e que eles serão abençoados assim como foi Bartimeu, Senhor. Ainda que o mundo diga não, cale-se, pare, nada vai parar, porque é um projeto do Senhor abençoar seu filho e sua filha, meu Pai. Eu te peço, abençoa, aumentando a fé deles, dá paz, tranquilidade ao coração. Tira toda essa arritmia cardíaca, tira toda essa preocupação, Senhor, toda essa ansiedade, dá paz, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Olha, estamos dentro do tempo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.
Fique na paz do Senhor. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Até mais tarde em nome de Jesus. Amém.